Nos últimos dias, o cenário político brasileiro foi sacudido pela notícia da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma decisão que reacendeu debates sobre limites do poder judiciário, tensões diplomáticas e, principalmente, o futuro da direita no Brasil. Enquanto a repercussão cresce aqui dentro, os ecos dessa decisão já começam a chegar ao exterior. Nos Estados Unidos, figuras próximas ao conservadorismo americano têm acompanhado de perto cada movimento. E uma dessas vozes é a do advogado Martin Delca, representante da Trump Media e da plataforma Rumble. Ele comentou com exclusividade o impacto da decisão de Alexandre de Moraes, falou sobre a reação de Donald Trump e até sobre o que espera dos brasileiros neste momento crítico. Assista agora ao trecho mais forte da entrevista. Os Estados Unidos não podem salvar o Brasil se os brasileiros mesmos não estão salvando o Brasil. O advogado Martin Delca, que representa a Trump Media e Rumble, se manifestou contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, chamando até a ação de um insulto ao presidente norte-americano Donald Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio, depois do governo retirar as tarifas de 40%. São as questões tarifárias de sanções que se misturam também com as decisões judiciais. Por isso eu quero receber aqui o próprio advogado Martin Delca para conversar conosco. Martin, qual que é a sua avaliação então e no teu ponto de vista, a consequência que isso traz para a variação política nos Estados Unidos destas, que são as principais autoridades e que tinham ou têm também o ex-presidente Jair Bolsonaro como um aliado? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Acho que tem duas consequências. A primeira, como você ressaltou já, é que a ação do ministro Alexandre de Moraes acontece um dia depois de ter uma flexibilização dos Estados Unidos após os meses que o Lula e o Alckmin ficaram implorando para reverter algumas das tarifas, né? Então, o fato dele ter feito isso em 24 horas também caminha um recado político dentro do Brasil que eu faço o que eu quiser e não tem como me influenciar, né? Esse é o recado. É uma demonstração de poder. A segunda repercussão é que muitas pessoas estão falando, para mim em privado, o presidente Trump tem que salvar o Brasil, o presidente Trump tem que sancionar todo mundo, os Estados Unidos têm que fazer XYZ. E tem uma realidade que não é falada muito, mas que precisa ser ressaltada. E a realidade é que os Estados Unidos não podem salvar o Brasil se os brasileiros mesmos não estão salvando o Brasil, né? Eu acho que o que temos visto nos últimos meses é uma indignação extrema nas redes sociais, mas poucas pessoas se manifestando na rua, poucas pessoas se manifestando no Congresso de uma forma que rebate, por exemplo, o 2% alcolumbre, né? Eu que chamo ele de alcolumbre 2%, que está segurando mais de 20, acho que 22 pedidos de impeachment. Então, assim, quando você tem uma captura das instituições e as instituições deixam de funcionar do jeito que é esperado, são os brasileiros mesmos que têm que liderar. E os Estados Unidos podem apoiar, mas quem tem que liderar é o público brasileiro, os eleitores brasileiros, né? E Estados Unidos pode acompanhar, mas Estados Unidos e o presidente Trump não podem resolver o problema dos brasileiros desde fora. Os brasileiros mesmos que têm que resolver o problema. Ora, Martin, você entende que pode haver algum tipo de decisão ou alteração em decisão do presidente norte-americano ou uma dificuldade maior de articulação com Marco Rubio a partir do desdobramento que a justiça brasileira traz para o caso de Jair Bolsonaro? Com certeza, é absolutamente possível, mas também acho que tem uma parte das pessoas que tomam essas decisões que está muito de olho para ver o que os brasileiros farão por si mesmos, né? Porque isso aqui não é sobre Jair Bolsonaro. E também eu vejo que tem muitas pessoas da direita descartando Bolsonaro, né? Isso aconteceu, estamos acostumados a ver isso, aconteceu nos Estados Unidos. No ano 2022, depois que
sim, 2021, 2022, depois que o presidente Trump saiu da Casa Branca, não tinha ninguém em Mar-a-Lago. Era um lugar bem solitário, certo? Todo mundo tinha descartado o presidente Trump. Quando começaram a fazer os indictments, né, os inquéritos, e que teve muitos, os julgamentos do presidente Trump, várias figuras da direita se afastaram rapidamente e falaram que elas eram as pessoas indicadas para acabar com a polarização, etc., né? Mas a verdade é que os eleitores conservadores nos Estados Unidos rejeitaram isso e acabaram retornando o presidente Trump à Casa Branca com umas maiores quantidades de votos da história recente dos Estados Unidos. Então, aqui, eu acho que é um eco descartar por duas razões. Primeiro, porque é a pessoa que a maioria do público, com certeza, se sente identificada. E a segunda razão-chave é porque hoje é Bolsonaro e amanhã será o próximo líder da direita que não gosta ou que está falando, ou que desconcorda, ou que foi contra o sistema de uma forma não aceitável. Então, ninguém está seguro quando já não está se cumprindo a lei.